Vamos lá, então. Bom, hoje nós vamos falar de rescisões e falta grave, tá? Não é um assunto muito extenso, é um assunto até que rápido, mas vamos lá ver. Rescisão do contrato de trabalho a prazo determinado, com e sem justa causa. Rescisão do contrato a prazo indeterminado, com e sem justa causa. Rescisão do contrato de trabalho empregado com menos de um ano de empresa e com mais de um ano de empresa. E homologações do sindicato da categoria, tá? Se bem que muitas das coisas que a gente vai abordar aqui, durante as outras aulas, se vocês lembrarem, a gente já abordou aqui uma grande quantidade de assunto. Por isso que essa aula é uma aula pequenininha, tá? Bom, quadro de incidências na rescisão do contrato de trabalho. A rescisão de contrato individual de trabalho é o fim do vínculo jurídico da relação de emprego, ou seja, a extinção das obrigações originadas do contrato de trabalho, que foi realizado por vontade das partes contratantes, o empregado e o empregador. São inúmeros os tipos de rescisão de contrato de trabalho e, para cada situação, a legislação trabalhista estabelece quais os direitos que o empregado demitido possui ou não. Tá? E aí nós vamos ver alguns desses direitos, né? No próximo slide. Mas antes da gente fazer isso, então a rescisão de contrato de trabalho, ela é individual, tá? E caracteriza o vínculo que você tem com uma determinada empresa, né? Então, essa quebra, né, esse fim de vínculo, ele se dá por vontade expressa, não é de boca, é por vontade expressa. Quando a gente fala vontade expressa, significa que nós estamos documentando esta vontade, tá? Entre as partes contratantes, que são o empregado e o empregador, tá? Então, ou por parte do empregador, que resolve rescindir o contrato com você por algum motivo, e o empregador que resolve rescindir o contrato com a empresa também por N motivos aí, tá? E nós temos, então, dentro dessas rescisões de contrato de trabalho, nós temos aí inúmeras modelos de rescisão de contrato de trabalho, tá? Nós temos aí várias situações e a legislação trabalhista, ela vai estabelecer, né? Ela vai estabelecer quais são os direitos que o empregador possui, né? Se ele foi demitido ou se ele pediu demissão, tá? Então, nesse guia trabalhista aqui, você pode entrar nesse guia trabalhista, tá? E nesse guia trabalhista a gente vai ver quais são as incidências que nós temos, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui, para que eu possa abrir para vocês aí esse guia, tá? Espera aí só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar essa tela aqui? Para mim só está aparecendo. Ah, agora foi. Tabela de incidências. Isso mesmo. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, qualquer pesquisa, por exemplo, que você fizer na internet, eu não coloquei isso no slide porque é uma coisa muito extensa. Por isso que eu coloquei ali um dos locais que você pode efetuar uma pesquisa, tá? Mas se você entrar, se você acessar a internet e colocar lá a tabela de incidências para uma rescisão de contrato de trabalho, para efetuar uma folha de pagamento, enfim, qualquer tipo de pesquisa que você fizer na internet, ele vai te trazer a tabela de incidência, né? Então, ele vai te mostrar
a rúbrica, que é a situação, a condição daquilo que está acontecendo, e vai dizer para você, olha, isso tem INSS, isso tem fundo de garantia e isso tem imposto de renda retido na fonte, tá? Então, ele vai te mostrar exatamente o que você precisa fazer ou não precisa fazer. Então, nós temos um exemplo aqui, né? Abono pecuniário de férias, tá? Então, ele está falando assim, o INSS incide sobre abono pecuniário de férias. Então, o que seria o abono pecuniário de férias? O abono pecuniário de férias é aquele 1/3 de férias que você recebe, tá? Aquele 1/3 a mais. Então, não tem INSS sobre 1/3, né? Não existe fundo de garantia sobre 1/3 e não existe imposto de renda retido na fonte sobre esse 1/3, tá? E junto com sobre essa rúbrica, né? Ele te dá aqui qual é o embasamento legal, por que não tem, o que defende, o que não defende, se uma corrente é favorável, se não é favorável, tá? Então você tem aqui toda uma legislação. Isso aqui, esse tipo de tabela, geralmente não se cobra numa prova, por exemplo, né? O cálculo, né? Mas se cobra o conhecimento se há ou se não há incidência, tá? Então, por exemplo, se vocês forem prestar um concurso, ou se vocês forem fazer uma entrevista numa empresa, para um departamento de recursos humanos e tudo mais, muito provavelmente, tá? A pessoa que está ali fazendo a tua entrevista, testes ou alguma coisa, pode ser que ela faça algumas perguntas para ver se você tem conhecimento ou não sobre esse tipo, se você conhece a legislação, né? Porque algumas coisas, o dia a dia, principalmente, nós precisamos ter na ponta da língua, a gente precisa conhecer, tá? Outras que são algumas coisas mais esporádicas, esse sim, a gente acaba recorrendo à legislação, né? Acaba recorrendo à internet, a um amigo, pergunta, tira dúvida. Mas o trivial, esse você precisa saber no dia a dia, tá bom? Então, o abono pecuniário de férias, por exemplo, é um deles, né? Então, o abono, você sabe que 1/3 de férias, ele não é tributado, tá? Então, não tem INSS, não tem fundo de garantia também, e também não tem imposto de renda. Essas coisas aqui de incidência, elas são muito questionadas por funcionários, tá? Às vezes o funcionário recebe lá um determinado valor e percebe que por exemplo, o INSS dele naquele mês subiu demais. E ele fica, nossa, por que estão me cobrando tanto INSS? Eu pagava X, agora estou pagando Y. E ele vai lá te questionar. E a primeira coisa que o funcionário fala, ele não te pergunta, né? Ele não te questiona, ele já vem naquela que o meu olerite está errado, ele já vem afirmando isso, né? Ele não vem perguntando, ele já vem afirmando que o olerite dele está errado, tá? Então, cabe a você, né, sentar, perguntar o que está errado, ele vai te mostrar, não, tem muito INSS aqui, imagina, eu estava acostumado a pagar tanto e esse mês veio tanto. Só que ele esquece, por exemplo, que ele fez hora extra, que ele recebeu alguns valores a mais e que esses valores a mais que recebeu têm uma incidência, né? É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, eu prefiro não ter aumento do que ter aumento e pagar imposto de renda. Porque muitas vezes uma pequena diferença que você tem de aumento não compensa o que você está pagando de imposto de renda. Então é melhor ficar sem o aumento, ok? Então, nós precisamos ter isso e saber tudo isso, tá? A segunda rúbrica aqui, por exemplo, são os adicionais, né? Por exemplo, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, transferência e transferência de função, tá? Então, nós sabemos que o adicional de insalubridade, periculosidade, noturno, transferência e também transferência de função, olha lá, já incide INSS, já incide fundo de garantia, já incide imposto de renda na fonte, né? Então, muitas vezes, é melhor trabalhar até antes das 10 horas, por exemplo, tá? Porque depois das 10 eu vou ter incidência, né? E dependendo de quanto eu estiver recebendo,
esses impostos aqui acabam sendo altos. Depois, por exemplo, ajuda de custo, mas quando você apresenta notas fiscais, né? Porque você tem ajuda de custo, um determinado valor colocado na folha de pagamento, e eu tenho ajuda de custo quando eu apresento notas fiscais. Existe aí uma diferença, né? Então, tem até a nota dizendo aqui, né? O que pode acontecer, né? E de que forma pode acontecer, tá? Se você tiver uma ajuda de custo na sua folha de pagamento, tá? Ele é tributado, tá? Mas quando você tem uma ajuda de custo e você apresenta notas fiscais, então aí não incide nenhum tipo de imposto, tá? Então, essa ajuda de custo através de notas fiscais, de que forma é feito isso? A empresa tem um acordo com você e fala assim, olha, eu vou te dar uma ajuda de custo de R$500 por mês, mas você precisa toda semana me apresentar, por exemplo, R$150 de notas, né? Referente a combustível, estacionamento, refeições, enfim, ou aquilo que você costuma gastar, né? Que no final vai dar os R$500, ok? Então, essa ajuda de custo através de notas fiscais, então não tem nenhum tipo de incidência. Auxílio-doença, os primeiros 15 dias, eles têm a incidência, tanto do INSS, tanto do Fundo de Garantia e tanto do Imposto de Renda. Porque os primeiros 15 dias, ele conta como a cargo da empresa, ok? Depois, a complementação salarial, desde que o direito seja extensivo, né? Então, aí, o INSS e o Fundo de Garantia não tem mais a incidência, mas tem sim o imposto de renda. O INSS não tem incidência porque você está usando o benefício de INSS. Então, não tem sentido um auxílio que você está recebendo de INSS, você pagar INSS em cima daquele auxílio. É bitributação, tá? O Fundo de Garantia também não tem incidência, porque na realidade você não está trabalhando. Então, o fundo de garantia é por tempo de serviço. Quando nós falamos tempo de serviço, é tempo de serviço trabalhado. Então, como você não está trabalhando, então não tem por que ter a incidência. Agora, imposto de renda, pessoa física, esse retido na fonte, esse tem, porque esse é uma parcela do governo federal, tá? Aviso prévio trabalhado, incide, tá? Tanto no INSS, como no Fundo de Garantia, como no Imposto de Renda, tá? Aviso prévio indenizado, veja a diferença, tá? Você tem um aviso prévio trabalhado. Por que o aviso prévio trabalhado tem e o aviso prévio indenizado não tem? Porque aqui o aviso prévio trabalhado, embora nós falemos aviso prévio trabalhado, nada mais é do que a extensão de um mês de trabalho a mais. Você está trabalhando, é o último mês seu de trabalho, tá? Então, existem todas as incidências porque você está trabalhando normalmente. A única diferença é que você já sabe que aquele mês é o último, ok? Já o aviso prévio indenizado é aquele que você não precisa vir mais. A partir de hoje, você não precisa vir mais, tá? Então, ele inclusive dá um asterisco aqui no INSS, né? Em que ele fala aqui embaixo, bom, ela está lá no final da tabela, depois a gente vê para a gente não percorrer toda a tabela, tá? Mas você tem o fundo de garantia aqui também, né? E o imposto de renda também vai incidir, né? Então, olha lá, observação importante, no final desta tabela, sobre a incidência ou não de encargos de INSS sobre a parcela do terceiro salário profissional, relativo ao período projetado, do aviso prévio indenizado, tá? O valor integral do 13º salário submete-se ao IR no ato de sua quitação no mês de dezembro por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, separadamente dos demais rendimentos pagos aos benefícios no mês,
podendo ser feitas no rendimento bruto total as deduções permitidas para fins de determinação da base de cálculo. Então, o que ele está te informando aqui é que essas verbas de indenização, né, porque você tem aviso prévio indenizado, você tem o 13º salário também, que é proporcional. Então, são verbas que são calculados, mas são calculados em separado e não em conjunto, tá? São pequenas exceções que existem que a gente precisa estar sempre sabendo. Depois nós temos aí o 13º salário. Então, a primeira parcela, que é paga agora em novembro, e as pessoas às vezes não se detêm nessa situação, né? E aí esquece que quando chegar a segunda parcela, ela vai chegar menor, não vai chegar no mesmo valor. E muitas vezes a pessoa te pergunta, ué, eu recebi 50%, agora eu estou recebendo menos? Por que eu estou recebendo menos? Não é metade em novembro e metade em dezembro? De fato, justamente é isso, mas ele esquece que na segunda metade, né, a segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro, ela sim ela é tributada, tá? Então, a primeira parcela, você não tem INSS na primeira parcela, você não tem imposto de renda retido na fonte na primeira parcela, mas sim, você tem imposto de renda. Opa, perdi a tela aqui, só um minutinho. Você tem imposto de renda na segunda parcela, tá? Tanto INSS, como Fundo de Garantia, como INSS, você tem todos os tributos, INSS, Fundo de Garantia e Imposto de Renda. E o proporcional na rescisão contratual, que depois você tem a nota aqui embaixo, né? Também ele tem a incidência, tá? E ele é feito um cálculo separado, tá? Ele não é englobalizado com todas as verbas, ele é feito um cálculo em separado, tá? Comissões, geralmente são, quando falamos de comissões aqui, geralmente a gente fala aí comissões sobre vendas, né? Mas qualquer tipo de comissão que você receba, também essas comissões são tributadas, tá? Diárias para viagem, tá? Você está viajando pela empresa, tá? E a empresa resolve te pagar um determinado valor como uma diária, ou seja, por dia você pode gastar tanto, né? Essas diárias que são pagas por dia, elas não têm a incidência, tá? Porém, se elas forem superiores a 50% do seu salário, então aí ela vai ter incidência do INSS, ela vai ter incidência do Fundo de Garantia, mas ela não tem incidência do Imposto de Renda retido na fonte, ok? O que acontece aqui? Né? Vamos supor que você ganhe R$1.000 por mês, a empresa manda você viajar, e você gastou R$500, né? Você ficou 5 dias, ela te deu R$100 por dia, então não tem incidência de nada. Mas se, por exemplo, você ficar lá 5 dias e você gastou 650, então o superior a 50% do salário vai ter aqui a incidência, tá? Então isso vai ser tributado, tá bom? Geralmente o que acontece aqui? Quando as pessoas saem para viajar pela empresa, né? A empresa já compra a passagem, a empresa já reserva o hotel, né? Então a pessoa basicamente não tem que gastar absolutamente nada, porque já está tudo ali, já está tudo pago, então não há necessidade dela pagar diária, né? O que pode acontecer aí, por exemplo, é um táxi para um deslocamento de local, por exemplo, se for o caso, tá? Um almoço que pagou por uma determinada pessoa, por exemplo, né? Então aí essas coisas
precisa tomar cuidado para não ser superior ao contrato de trabalho, tá? Depois aqui nós temos sobre estagiário, né? Como é que funciona aqui os estagiários? Passou aqui. Os estagiários, né? Então, os estagiários não têm INSS, não tem fundo de garantia, mas dependendo do valor que ele ganha, que ele recebe, pode ter imposto de renda retido na fonte. Vale lembrar que todas as vezes que a gente fala que tem incidência do imposto de renda retido na fonte, é claro que você precisa recorrer à tabela, né? A tabela do imposto de renda para saber se aquele valor está dentro da tabela, se realmente vai ser recolhido ou não vai ser recolhido, tá? Férias normais, né? Férias normais gozados na vigência do trabalho, inclusive o terço constitucional, tá? Então, a férias normal, venceu, você está saindo de férias, tudo bem. As férias têm incidência de todos os impostos, tá? Férias em dobro, na vigência do contrato de trabalho, também tem incidência, existe aqui algumas notas, a gente não vai entrar nesse mérito, mas precisa ver aqui o que está acontecendo. O que significa férias em dobro? Nós lembramos que, a partir do momento que vence as férias, né, e as férias vence a cada ano de trabalho. Isso se você não perde o direito às férias, em virtude de afastamentos, em virtude da quantidade excessiva de faltas, tá? Isso faz com que você perca direito às férias, tá bom? Mas vamos supor que você não perdeu o direito às férias, tá? Venceu um ano, e isso também é uma outra confusão que os funcionários fazem, né? Ele acha que a partir do momento que venceu as férias, a empresa tem obrigação de pagá-lo. E aí existe até funcionários que assim que vence as férias, ele acha que ele já tem que receber as férias em dobro, porque as férias venceu e a empresa não pagou as férias para ele. Então, também não é assim que funciona. A empresa tem o direito, né, a partir do vencimento das férias, ela tem até 11 meses, 29 dias e 23 horas para te pagar essas férias, ok? Se der 12 meses e 1 dia, então você já tem direito a receber as férias em dobro, ok? Então, no grosso modo, por exemplo, né, a empresa tem mais um ano para te pagar as férias, né? Ela não pode deixar de te pagar as férias a partir do momento que vai vencer a segunda, tá? Se ela deixar vencer as segundas férias, aí ela vai ter que te pagar essas férias em dobro. Mas ela tem aí um ano do vencimento das férias. Então, se suas férias estão vencendo hoje, hoje você está fazendo um ano, então ela ainda tem até 18 de novembro de 2021 para te pagar essas férias, né? O direito adquirido você já tem dessas férias, tá? É direito adquirido, não importa. Esse direito você já tem, porque as férias venceu. Se você for demitido durante esse período, né, ou se você pedir a conta durante esse período, essas férias que estão ali pendentes, você vai recebê-las em dinheiro. Então, aí passa a ser férias indenizadas e não férias gozadas, tá? E quando for férias indenizadas, na sua carteira profissional, sempre que for um ano, né? Lá onde existe o campo de que você tirou férias, então a empresa vai fazer a anotação e vai escrever lá, férias indenizadas, porque elas não foram gozadas, você não tirou em descanso, você foi indenizado por aquilo, tá bom? As férias indenizadas pagas na rescisão contratual, simples, em dobro ou proporcional, não existe aí a incidência dos impostos, né? Existe aqui uma nota do imposto de renda retido na fonte,
que aí, dependendo do caso, você tem ou não essa incidência. Então, cada caso é um caso, você vai ter que ler aí e dar uma olhada, tá? Sempre que você puxar também uma tabela de incidências... Opa, eu perdi aqui a tabela. Opa. Sempre que você puxar uma tabela de incidência, ela vai te trazer outras situações e que muitas vezes essas situações também estão a cargo do departamento pessoal, tá? Quando nós falamos departamento pessoal, o próprio nome está dizendo, você está tratando com pessoas, né? E geralmente essas pessoas não significam só os colaboradores, os funcionários da empresa. Significa também terceiros, prestadores de serviços, né? Aquelas pessoas que têm um relacionamento com a empresa, de um eventual serviço ou não, né? E aí entra numa série de coisas, né? Pessoal que faz manutenção, por exemplo, pessoal que trabalha com transporte, trabalha com frete, trabalha com carreto, enfim, todas essas pessoas que ou estão acostumados a trabalhar para a empresa, prestar serviço para a empresa através da emissão de notas fiscais, isso é importante também, né? Quando você tiver terceiros dentro da empresa, de pedir sempre nota fiscal para esse terceiro e ficar atento à numeração da nota fiscal. Por que você precisa ficar atento à numeração da nota fiscal? Porque se você tiver um prestador de serviço, que todo mês ele te envia uma nota fiscal, tá? E no mês a nota é número 30, no mês seguinte é 31, no mês seguinte é 32, no outro mês é 33, então você já precisa ficar em alerta, porque essa pessoa, na hora que parar de prestar serviço para você, vai entrar na Justiça do Trabalho com vínculo empregatício, tá? Por quê? Porque ele só está prestando serviço para você e ele comprova através da emissão da nota. Ok? Então, olha lá, eu emiti uma nota nesse mês, outra nota. A nota é sequencial. Ok? Então, lá no começo das nossas aulas, a gente já havia comentado sobre isso também, né? Ele, embora ele seja terceiro, ele respeita um horário, ele é subordinado a um departamento, ele é subordinado a uma determinada pessoa, a um determinado departamento, tá? Então, isso acaba gerando vínculo empregatício. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Agora, se a pessoa realmente é pessoa jurídica, tem lá o CNPJ, né? E são notas salteadas, você percebe, ou você utilizou no mês de março, depois só foi pedir para o cara alguma coisa no mês de agosto, né? Então, existe um espaçamento grande, então tudo bem, aí não tem problema nenhum. Tá? E nesses casos, né, pessoa jurídica não tem nenhum tipo de incidência. Tá? No caso aqui, o INSS, tratando-se de cooperativa de trabalho, haverá incidência da contribuição previdenciária, né? No caso aqui do INSS, quando você tem aqui, no caso de transporte, que esteja sendo prestado por cooperativas de trabalho, tá? Se for frete, carreto, transporte por pessoa física autônoma, então aí está bem caracterizado que é autônomo a pessoa, tá? Então a pessoa não tem CNPJ, a pessoa só tem uma inscrição na prefeitura, tá? Ele pode até emitir uma nota fiscal de serviço da prefeitura, e aí sim você vai descontar dele o INSS, que é INSS retido na fonte, tá? Não tem fundo de garantia, porque a pessoa não é o seu empregado, e tem imposto retido também na fonte, né? Então aí você vai fazer de acordo com as regras aqui, né, que é 40%, né, do rendimento pago, 60% do bruto pago, quanto decorrente de transporte de passageiros. Então, aqui você tem aqui algumas explicações de que forma você vai efetuar esses cálculos, tá? Aqui você não corre o risco de a pessoa depois dizer que é vínculo empregatício, tá? Porque ele já é um autônomo, já tem uma inscrição de autônomo aqui, então aqui você não tem esse tipo de problema, tá? Depois aqui nós temos gorjeta, né? Então, a gorjeta, se ela é espontânea ou se ela é compulsória. Então,
sim, existe a incidência tanto de INSS, quanto de fundo de garantia, quanto de imposto de renda. Aí você vai falar assim, pô, mas a gorjeta eu dei para o cara, ele pôs no bolso. Então, como é que funciona a gorjeta aqui, tá? Se você está num determinado restaurante, tá? Antigamente era feito desta forma. Hoje já não é feito mais dessa forma, né? Embora algumas pessoas podem utilizar essa prática, tá? Mas antigamente, por exemplo, o cara te servia, né? Vinha lá a conta do que você consumiu e cabia você dar uma gorjeta para o garçom ou não dar uma gorjeta para o garçom. Então você tirava alguns trocados a mais e dava para o garçom pegava aquele dinheiro, enfiava no bolso, ou ele colocava dentro de um determinado recipiente e no final do dia todos os garçons pegavam aquele dinheiro, contavam e repartiam entre eles. Pronto, acabava por aí, tá? O sindicato da categoria percebeu que muitos deles estavam sendo lesados por causa disso, né? Porque, afinal de contas, todos eles trabalhavam a mesma quantidade, né? E muitas vezes um recebia a gorjeta, o outro não recebia a gorjeta, ficava uma coisa um pouco estranha. Então, o que o sindicato resolveu fazer? Que a gorjeta passasse a ser, de uma forma separada, calculado na própria nota. Tá? Então, por exemplo, quando você vai num restaurante, você pega a nota, você vê lá que você gastou, por exemplo, R$20 de refeição, aí tem lá 10% de gorjeta, R$2, a sua conta cabe R$22, né? Se você não quiser pagar a gorjeta, é uma liberalidade sua. Você pode dizer, não, não inclua a gorjeta, por favor. Né? Então, ele vai te cobrar só a comida, não vai te cobrar a gorjeta, tá? Sendo feito desta forma, esta gorjeta está sendo oficializada, então ela vai entrar no holerite da pessoa, ela vai entrar no recibo de pagamento da pessoa. Então, ela entrando no recibo de pagamento, é claro que ela acaba tendo aí a incidência, tá? Tanto de INSS, quanto de fundo de garantia, quanto também de imposto de renda, tá? Gratificações que porventura você tenha recebido, também tem incidência, né? Que gratificação é além daquilo que você está recebendo, né? A gratificação você recebe, por exemplo, no mês seguinte você não recebe, depois você vai receber, ou recebe uma vez a cada 6 meses, ou recebe uma vez por ano. Então, ela tem a incidência. Hora extra, que muitas vezes as pessoas se esquecem, né? Faz hora extra doidado, né? Que nenhum louco, trabalha 24 horas por dia. Essas horas extras vão entrar no holerite e, consequentemente, elas serão tributadas. E aí você percebe que você achou que ia ganhar um grande volume de dinheiro e muitas vezes esse volume aí é repartido em 3, né? Às vezes você perde 1/3 por causa dos impostos aqui, né? Sabendo que o fundo de garantia, claro, ele reverte para você, né? O INSS também está revertendo para você, né? Indenização adicional, empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede uma correção salarial. Nós sabemos que quando você está perto de 30 dias de uma antecipação salarial, a empresa ela não pode te demitir, né? Se ela se demitir, ela é tributada por causa disso, tá? Então, por isso que muitas vezes, perto de períodos de antecipação salarial, de aumento, né? A empresa ela não demite ninguém, ela não pode. Aliás, não é que ela não pode. Poder demitir, a empresa pode demitir a qualquer instante, a qualquer momento, né? Mesmo assim, eu estou em instabilidade, a empresa não pode me demitir. Isso é mito, tá? Isso é fake. A empresa pode sim te demitir, desde que, claro, ela arque com as indenizações, né? Quando a gente fala que não pode demitir, é que ela tem ali alguma situação que vai onerar a empresa.
Por isso que a gente fala, olha, esse aqui você não pode demitir porque ele está em instabilidade. É porque, se for demitir aquela pessoa, a empresa vai ter que arcar com um custo alto, né, de indenização, porque a indenização por pessoas que estejam dentro de uma estabilidade, ela tem que pagar toda a estabilidade da pessoa, né? Então, se você tem 6 meses de estabilidade e ela resolve te demitir, ela tem que pagar aqueles 6 meses para você, tá? O que pode fazer é ela pagando mensalmente, né? Isso pode acontecer. Ela fala para você não ir mais trabalhar, fica em casa e eu vou te pagando isso mensalmente, que ela vai diluindo isso durante os meses. Isso pode acontecer, tá? Mas aquilo de não pode demitir, não, isso não é verdade. A empresa pode te demitir a qualquer instante, a qualquer momento, tá? Desde que arque com as consequências que a legislação aí prevê, né? E você também, você pode pedir a conta a qualquer momento, né? Desde que também você arque com as responsabilidades aí, tá? Indenização por tempo de serviço não tem incidência. Indenização prevista no artigo 479, que é a metade da remuneração devida até o término do contrato de trabalho a prazo determinado, rescindido antecipadamente, também não tem incidência. O que significa isso aqui? Indenização antecipada ao término de trabalho, aqui, né, por prazo determinado. Vamos supor que você tem um contrato aí de 6 meses. Você trabalhou 3. A empresa percebe que não precisa mais de você nos próximos 3 meses, ela te resolve te demitir, tá? Então, faltam 3 meses ou faltam 90 dias para terminar o contrato de trabalho. A empresa, de acordo com o artigo 479, diz que você precisa pagar metade do que falta para terminar. Falta para terminar 90, então eu tenho que pagar 45. Licença paternidade tem incidência, os 7 dias que a pessoa fica fora tem a incidência. Participação nos lucros, não tem INSS, não tem fundo de garantia, justamente porque não tem relação com o trabalho, tá? Participação dos lucros não tem incidência porque não tem relação com o trabalho, mas tem relação com o imposto de renda retido na fonte, porque é alguma coisa que você aferiu a mais, além do seu trabalho, tá? Então tem a incidência. Prêmios, qualquer tipo de prêmio que você receber, você tem todas as incidências. Retirada pro labore de empregador, por exemplo, tem a incidência, tá? Porque pro labore nada mais é do que salário de diretor, de dono da empresa, tá? De diretor não empregado. Então, nós chamamos de pro labore, ou seja, pró-labor, pró-trabalho, uma remuneração referente àquilo que você trabalhou, né? É a mesma coisa que seu salário, tá? Não muda absolutamente em nada, bem? Só muda o nome. Você, como é um colaborador, como é funcionário, é salário. Ele, como é dono da empresa, é diretor ou é diretor empregado, é chamado de pró-labore. Por que esta diferença no nome, né? Porque no caso do pró-labore, não é um valor fixo como é o nosso, né? Nós temos um salário fixo, ok? Nós ganhamos X por mês. O pró-labore é retirado um valor mediante a situação da empresa, como a empresa está se comportando. Tá? A empresa foi bem, eu vou tirar tanto, a empresa foi mal, eu vou tirar um pouco menos. Então tem uma variação, tá? Não é um valor estipulado. Então, esse valor, não importa quanto você esteja tirando de prolabore, para diretor empregado, porque para sócio proprietário, diretor proprietário é diferente a coisa, tá? Eu tenho diretor empregado e eu tenho diretor proprietário, tá? Então, diretor empregado tem todas as incidências, porque nada mais é do que um empregado. A única diferença dele é que ele não tem um salário fixo. Ele vai tirar mediante como a empresa está. E depois você tem o prolabore do diretor proprietário, ou seja, do dono da empresa, né? Nesse caso, só não tem fundo de garantia.
As outras incidências, sim, ele vai ter que recolher, tanto o INSS quanto o imposto de renda retido na fonte, tá? A retirada a título de firma individual. Então, se porventura você tem uma firma individual, você tem a incidência do imposto de renda retido na fonte, você não tem um fundo de garantia, mas o INSS você precisa consultar o assunto, né, no órgão do INSS para saber qual será o valor que você vai contribuir mensalmente, tá? Essa incidência, ela existe do INSS, mas você precisa consultar ali o INSS para saber qual é o valor que você vai recolher, ok? Salário família, sem exceder o valor legal, óbvio, não tem incidência absolutamente de nada, tá? Salário maternidade tem a incidência. Por que o salário maternidade tem a incidência, né? Nossa, a pessoa saiu, a pessoa está em casa, não está mais trabalhando, porque acabou de ganhar nenê. Se ela não está trabalhando, por que o salário maternidade tem? Justamente por causa disso, né? Embora ela não esteja trabalhando, mas existe todas as incidências de INSS, de imposto de renda, do Fundo de Garantia e imposto de renda, tá? O salário maternidade é pago pela própria empresa e não pelo INSS, né? A empresa paga e depois ela vai descontar na guia do INSS, tá? Saldo de salário também, se você tem um saldo de salário para ser recebido, também tem todas as incidências, tá? Vale transporte não tem nenhum tipo de incidência, ok? Não se paga nada. Salário e educação, né? Se é pago através de um convênio, se é pago através do Fundo Nacional aqui do Desenvolvimento Educacional, tá? Então, eu não tenho INSS, não tenho fundo de garantia, mas tem sim imposto de renda, tá? Comissões, a gente já comentou lá em cima sobre isso, né? Alguns aqui eu estou passando porque não nos interessa agora, tá? Não tem interesse nenhum. E aqui no final, como eu havia comentado com vocês, né? Tem as notas, né? Que se referem a todas as tabelas de incidência lá em cima, né? Que, claro, a cada incidência, a cada uma dessas que a gente vai lendo, nós precisamos ler as notas para ver, por exemplo, o que o artigo diz, né? Está dentro da legislação, não está dentro da legislação. Então, tudo isso é importante para que você possa aí acompanhar, para que você possa aí saber realmente a tabela de incidências, tá bom?